Então aqui eu quero te dar uma pequena aula, uma breve aula, sobre como determinar a equação de uma reta com dois pontos. Então vamos supor a seguinte ideia, né? Se eu tenho, por exemplo, dois pontos, vamos pensar aqui 2 e 3, e o outro aqui, vamos pensar, sei lá, esse aqui seria o ponto A, o ponto P, e aqui eu tenho outro ponto, vamos supor que seja o ponto B, tá? Vamos supor aqui que seja 1, tá? 1 e 2, tá bom? Vamos pensar esses valores bem baixinhos aí. Como é que eu posso determinar a equação de uma reta com dois pontos? Lembra que uma reta é por dois pontos passa uma reta, certo? Então é o seguinte, tu vai fazer esse esquema aqui, ó, que a gente está usando bastante lá no terceiro ano do ensino médio, tá? Funciona de boa. Então veja, tu vai fazer aqui como se fosse uma matriz. Tu vai dar um traço assim, tá bom? Tu vai colocar aqui, ó, 2 e 3, 2 e 3, tá bom? Outro ponto, 1 e 2, aqui 1 e 2. Aí você vai colocar x e y, e aí você vai repetir esta coluna aqui no final, tá? Então aqui vai ficar 2 e 3. Tudo bem? Sempre isso vai funcionar? Sim, meus queridos alunos. Tá? E aí como é que eu faço a reta? Tu vai fazer assim, ó. Este valor com esse multiplica, tá? 2 vezes 2, 4. Agora aqui, ó. 1 vezes y, 3 vezes x, 3x. Então, todos são positivos. Tudo bem? Agora vem uma jogada aqui legal. Presta atenção. Ó, 2 vezes y dá quanto? Dá mais 2y. Só que nós chamamos isso aqui de diagonal secundária. Toda vez que você faz assim, se der um valor positivo, então ele vem para cá, negativo, tá? E se desse um valor negativo, então viria para cá, positivo. Tudo bem? Então aqui é x vezes 2 vai dar 2x. Então vem para cá, menos 2x. 1 vezes 3 vai dar 3. Então vem para cá, menos 3. E agora você arruma. Você iguala isso aqui a zero, tá? Então, menos 3 menos 2x menos 2y, mais 4 mais y mais 3x, tudo isso igual a zero. Certo? Você tem que igualar a zero. Aí você vai fazer primeiro a continha com um x. Ó. Aqui tem um x e aqui tem menos 2 e aqui tem 3. Então, você tem 3 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Vai dar 1x, tá? Então, aqui eu tenho 1x. Aqui, ó, menos 2y com mais 1y, isso aqui vai dar 1y, tá bom? Então, tá aqui ele, ó. Agora aqui, menos 3 mais 4, isso daqui vai dar 1. 1 positivo. Isso aqui é igual a 0. E aí você isola o y. Então, aqui eu tenho menos y igual, aqui vai ficar menos x menos 1. Multiplica por menos 1 para cancelar esse sinal. Então, y igual a x mais 1. Então, está aqui a nossa reta utilizando esse esquema aqui. Tá bom? Continuando, nós vamos fazer essa questão do positivo na página 71. A questão 5. Tá bom? Então, pegue aí seu positivo, que diz o seguinte. Ao ser inaugurada, uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da empresa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa, 8 anos após a inauguração, é de 5.000 metros cúbicos. Aí está o gráfico, representei o gráfico aqui no quadro. Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metro cúbico, determine em quantos anos após a inauguração
a represa terá 2.000 metros cúbicos. Muito bem. Então, eu vou utilizar o método da taxa de variação para resolver esse problema, tá bom? Então, como nós vimos na aula anterior, a taxa de variação ΔY sobre ΔX é igual... perceba que quando a gente aumenta 8, tá? Quando x aumenta, o y ele diminui. Então, vai aparecer aqui um menos, tá bom? E aí é o seguinte, olha, ΔY, certo? ΔY aqui, ó, variou quanto? 3, tudo bem? O ΔX variou 8, certo? E aí, então, a gente organiza isso aqui, tá? Então, multiplica para esse outro lado. Então, o nosso ΔY vai ser igual a menos 3/8 de ΔX. Muito bem. Então, agora eu vou variar esse ΔY. Quem é ΔY? É y menos y0 igual, agora aqui, menos 3/8 de x menos x0. Muito bem. Agora a gente vai aplicar um ponto nessa função para a gente descobrir a função e depois a gente aplicar o t, tá? Então o nosso x aqui, ele está representado pelo t, certo? E aí é o seguinte, eu vou aplicar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 0 e 8, tá bom? Esse é o y e esse é o x, tá? O ponto. Então, lembre que o ponto será o nosso x0, y0, como eu expliquei na aula passada. Muito bem, então vamos aplicar o ponto, que é y menos y0. Quem é o y? O y é 8. Ó. Então, 8 igual menos 3/8 vezes x menos, quem é o x? O nosso x é o 0. Certo? Então, y menos 8 igual menos 3/8 de x menos x0. Nesse caso aqui, o nosso x ele é o t, né? Ele é o t, tá? Então, t menos 0, isso aqui vai me dar t. Aí, organizando um pouquinho, então, coloca esse 8 desse outro lado. Então, y é igual a menos 3/8 de t mais 8. E agora vem a pergunta, meus queridos alunos. Veja, determine em quantos anos, após a inauguração, a represa terá 2.000 metros cúbicos. O problema está pedindo em quantos anos? E o ano aqui é t. Então, a gente tem que descobrir quem é esse t. Então, o y, ele é em milhares de metros cúbicos. Tá bom? Tá aí no gráfico, tá? Então, o que a gente faz? Veja, inauguração da represa terá 2.000 metros cúbicos. Em quantos anos? Então, esse y é a quantidade de anos. Então, esse y vale 2, tá bom? Então, aqui é 2 igual menos 3/8 vezes t mais 8. Aí, agora é só a gente organizar. Vamos pegar esse menos 3/8, passar para o lado esquerdo e o 2 do lado direito. Então, fica 3/8 vezes t igual a 8 menos 2. Tudo bem? Isso implica dizer 8, então aqui fica 3/8 vezes t, 8 menos 2 vai dar 6, certo? E aí, seguinte, pega esse 8, multiplica com 6 e o 3 aqui vai passar dividindo. Então, o nosso t é igual a 8 vezes 6 dividido por 3. Então, t é igual, lembra, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 2 vezes 8 vai dar 16 anos, tá bom? Então, ou seja, isso quer dizer que a represa ela terá 2.000 metros cúbicos de água daqui a 16 anos. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado e até a próxima. Space,
Tum, 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 tum.